valioso nessa terra é a nossa salvação. Buscar o Senhor, fazendo, se preocupar menos com tantas coisas que a gente se preocupa e buscar o Senhor, entregar o nosso coração 100% para o Senhor, porque a nossa salvação só vem dele. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. A palavra do jovem rico, ela se encontra em Lucas 18. Lucas 18. O pastor falou, eu saí de casa hoje conversando com Jesus, falei, ô meu pai, foi um dia tão assim corrido que eu não peguei a palavra para meditar. Eu saí conversando com Jesus, mas a palavra do Senhor, ela vai estar guardada no nosso coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Os irmãos encontraram? Lucas 18. Amém. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, ele disse, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres. O Senhor, quando ela vem se cumprir no nosso coração, muitas coisas por causa do dinheiro. Eu creio que muitas pessoas se prendem o coração por causa do dinheiro, porque tem muitos afazeres, tem muitas preocupações com o dinheiro. O dinheiro, ele mal administrado, ele rouba o nosso tempo. O dinheiro mal administrado, o nosso coração vai ficar nele. O dinheiro mal administrado nos leva somente a pensar no dinheiro. Nós esquecemos do Senhor Jesus. Por isso que às vezes é até melhor que nós tenhamos pouco, porque nós se preocupamos mais em pedir o Senhor e nos derramar nos pés do Senhor, se preocupar com a nossa salvação, que é uma coisa tão importante. Nós vemos aqui que esse homem, ele se achega até o Senhor e pergunta o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. Mas nós vemos que ele disse para o Senhor que tudo o que o Senhor Jesus disse para ele, ele já observava. Ele chega até o Senhor chamando o Senhor de bom mestre, chamando o Senhor de bom. O Senhor disse para ele que bom é somente o seu Pai que estava no céu. Aleluia. Mas observamos que ele conhecia todos os mandamentos. Nós sabíamos que ele observava, que ele teve uma boa educação. Dá para observar quando ele diz para o Senhor que ele teve uma boa educação, que ele observava os mandamentos, que ele tinha que obedecer pai, que ele tinha que obedecer mãe, que ele não tinha que matar, que ele não tinha que fazer mais nada que entristecesse o Senhor. Então, no íntimo dele, ele já disse, pai, bom mestre, o que tenho que fazer? Porque ele achava assim no íntimo dele que ele já sabia de tudo, que ele não precisava se preocupar mais nada. Mas só que em meio a isso tudo, o Senhor fez para ele uma pergunta. O Senhor fez para ele uma prova, a qual ele foi reprovado. Eu sei que o Senhor jamais queria que ele vendesse as herdades dele, as fazendas, os tesouros dele, distribuísse para ninguém. O Senhor simplesmente fez um teste para ele, para ver se ele ia passar naquela prova. Nós vemos que às vezes a gente pergunta determinadas coisas para o Senhor responde e nós ficamos meio assustados. Eu me recordo um dia desse
que eu levantei uma campanha de 21 dias. Não vou falar os detalhes todos que eu falei para Jesus, mas foi uma campanha, eu e o Senhor, foi uma coisa forte. E nessa campanha eu disse muitas coisas para o Senhor. Eu estou vendo os resultados, estou colhendo os frutos e também estou colhendo as repreensões. Eu disse para o Senhor, eu comecei as minhas orações, depois das adorações, eu disse para o Senhor, Senhor, me perdoa quem tem me ofendido. Não, perdoa-me quem eu tenho ofendido. Saindo um pouquinho aqui da palavra. Perdoa-me quem eu tenho ofendido. E perdoa também quem me ofendeu. Perdoa quem me ofendeu. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. A gente tem que estar com o coração bem preparado, bem estruturado no Senhor. Pedir perdão e liberar perdão. Maravilha de Deus. Eu vi que logo no término da campanha que eu entreguei tudo para o Senhor, eu fiz tudo, os 21 dias como eu prometi para o Senhor, eu fui provada aqui na porta da igreja. Veio o rapaz, não tinha condições dele me alcançar e bater na porta do carro, porque eu não reganhei a porta do carro dentro. E eu cheguei em casa, eu fiquei paralisada na hora, eu não xinguei, eu não falei nada que pudesse entristecer o coração do meu pai. Eu só cheguei em casa e disse, Senhor, o Senhor sempre me mostra as coisas que vai acontecer. Só que esse dia o Senhor não me revelou nada. O Senhor não me mostrou nada. Ele me mostra. E esse dia Ele não me revelou nada. Ele não me mostrou nada. E o Espírito Santo depois testificou no meu coração. Você foi provada e você passou na prova. Porque você pediu para o Senhor para perdoar quem você ofendeu. E para o Senhor perdoar quem te ofendeu. O que o Espírito Santo me fez entender? Eu fui provada para ver se eu ia xingar, para ver se eu ia falar palavrão com aquele jovem, com aquela família que nos agrediu com palavra, me botou 100% culpada. Eu sei que eu não sou, eu posso ser metade, agora 100% não, porque eu acho que tem parte dele e parte minha. Se eu não observei ao abrir, ele também não observou que ali não era lugar dele passar. Então, mas eu também não falei nada. Eu não xinguei ninguém. Eles usaram de gestos estranhos para com meu marido, um tio, mas eu não falei nada. E também o meu coração não guarda tristeza. O meu coração não guarda ódio. Assim como eles me falaram, eles me botaram 100%, me julgaram errada. Eu fiquei calada, eu aceitei, eu disse, a Nara me disse, mãe, o que é que a senhora vai fazer? Eu disse, nada. Manda o menino levar a moto para a oficina e o resto está tudo nas mãos do Senhor. Então, eu creio que eu fui provada e eu passei na prova. O Espírito Santo testificou no meu coração que eu passei na prova. E a gente vê, nós vemos aqui esse jovem, o Senhor disse para ele vender tudo o que tinha, que era para ele herdar a salvação. Voltando lá atrás, quando o Senhor Jesus, quando Deus pede a Abraão, seu filho Isaac, como oferta, nós vemos que ele imediatamente obedeceu. Nós podemos comparar as duas coisas. O Senhor Jesus não tem interesse em dinheiro de alguém. O Senhor Jesus tem interesse em ver nosso coração, até mesmo em filhos, em filhas, em netos e netas. Temos que amá-los, cuidá-los, porque também a palavra do Senhor disse que se nós não cuidarmos dos nossos de casa, de quem nós vamos cuidar? Se nós não ganhar os nossos, não adianta nada querer ganhar o mundo inteiro. Se eu não ganhar a minha vida, não adianta nada querer ganhar todo mundo. Porque quando chegar aquele grande dia, o Senhor vai falar,
Eu vou dizer, eu preguei, eu expulsei demônio, eu visitei, eu falei em línguas, mas a minha alma não está salva. Primeiro eu tenho que cuidar do meu altar, que é meu coração. É a casa, tem que morar no Espírito Santo. Nós vemos quando chegou a hora de Abraão sacrificar seu filho Isaque, o Senhor não aceitou. O Senhor simplesmente queria ver a obediência dele. Por isso nós temos que ser obedientes ao Senhor. Observar o que o Senhor fala conosco continuamente. Para nós saber se nós estamos agradando ou se estamos entristecendo o coração do Pai. Quando chegou na hora daquele sacrifício, a voz brandou: Abraão, aqui está seu holocausto. O cordeiro estava lá para ele sacrificar. Ele não sacrificou o seu filho amado. O Senhor simplesmente queria saber como estava o coração dele. Se o coração dele estava no Senhor, se ele estava com a obediência dele no coração continuamente. E eu tenho certeza que esse jovem aqui não foi diferente. Eu creio que o bom mestre ia fazer alguma coisa para mudar. A hora que ele fosse, se ele abre o coração e fala: tá bom, mestre, estou indo agora. Eu vou vender tudo, vou doar aos pobres, como o Senhor assim me disse. Mas eu quero e preciso ter a minha salvação. Eu tenho que saber que o Senhor é o único Deus que tem para me oferecer a salvação. Mas ele simplesmente endureceu o seu coração. Ele ficou triste, pois ele era riquíssimo, a palavra do Senhor disse. Ele era muito rico. Eu penso que ele imaginou, mas por causa de uma salvação, eu vou ter que despojar de todos os meus bens. Eu vou ter que doar tudo que eu tenho aos pobres. E eu vou ficar com o que nessa terra? Eu creio que o pensamento dele, a preocupação dele foi tão grande que eu não vi falar nenhum momento aqui que esse jovem foi salvo, que esse moço foi salvo. Pois o coração dele estava no dinheiro. Eu sei que o dinheiro é bom. Nós se preocupamos muito quando temos que pagar um aluguel, quando temos uma conta para pagar, quando temos um prejuízo para pagar, quando temos os nossos compromissos a ser cumpridos. Mas nós temos que se preocupar que ele está vindo de maneira correta, está vindo do Senhor, e que nós não estamos depositando o nosso coração no dinheiro, que o nosso coração está no Senhor. Se preocupamos em colocar as coisas tudo em dia, os nossos compromissos, sim, é correto, mas nós temos que saber que temos que pagar para honrar o nome do Senhor. Que às vezes a nossa cabeça dá uma rodada, a nossa cabeça, a gente às vezes vê determinadas coisas, a gente começa a se colocar naquele lugar, a gente começa a imaginar o que não é para a gente imaginar. Nós começamos a querer conquistar algo que não vai fazer diferença nenhuma em nossa vida. Nós queremos conquistar algo que vai nos distanciar do Senhor. Que às vezes, se tivermos muito dinheiro para administrar, nós não vamos querer vir para a casa do Senhor mais. Para que eu vou mais na igreja? Se eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tanto com que me administrar o meu tempo, a minha fortuna, eu tenho que cuidar bem da minha fortuna. Ainda vão falar que foi o Senhor que me deu, por isso eu tenho que cuidar bem da minha fortuna. Aí, quando nós percebemos, o nosso coração já está no dinheiro, já está em mamão, como diz a palavra do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado em saber administrar a nossa vida espiritual. Eu digo que ser cristão é só para quem tem coragem. Cristão que não tem coragem não é cristão. Se prostra dentro de casa e vai ficar prostrado, chorando, sofrendo
retaliação, tristeza.